Vânia, você hoje faz parte, né? Você é a coordenadora do Estrela da Manhã. Sou. Ou estou. E nessa época tinha o Estrela da Manhã? O Estrela da Manhã era o que conduziu esse EAC, já tinha? Não, o primeiro EAC ele foi conduzido por um povo que veio de Valença, convidado para levar. E como que surgiu o Estrela da Manhã? Estrela da Manhã? Tem muita gente que acha que Não eu sou... na sua vida, mas o Estrela da Manhã em si. O Estrela da Manhã em si. Como é que você conheceu o Estrela da Manhã? Não, então vamos lá. As pessoas acham que eu fundei o Estrela da Manhã. Não tô levando crédito por nada, não fundei nada. Mentira quem falou, não foi não. Eu fui convidada. Lembra do EAC? Lembra dos vínculos de amizade? Uhum. Eu fiz amizade com uma moça, né? Nem sei se posso citar o nome dela, né? Não precisa citar. Se Então, não aí eu quiser, fiz achar melhor, amizade com uma pessoa e essa pessoa foi muito importante para mim por causa da tal timidez, né? Sim. Eu sempre achei que eu precisava de alguém próximo para poder eu fazer amizade com outras pessoas. Então, ela era uma pessoa muito articulada e conversada, não era do meu círculo. E aí a gente se aproximou, eu nem lembro por quê. Eu acho que a gente ia ter algum show em algum lugar e tinha uma outra pessoa que... Eu sei que alguém entrou em contato, eu sei que foi que a gente acabou criando uma amizade. E elas se reuniam, nessa época tinha umas pessoas que se reuniam na paróquia para rezar o terço às 3h. Todo sábado às 3h. E como eu fiz muita amizade com ela, acho que ela trabalhava, a irmã trabalhava lá. E eu ia para a igreja. Eu já tinha começado a trabalhar nessa época. Fiz com 18 e já tinha começado a trabalhar, alguma coisa assim. E o tempo livre que eu ia, ficava lá na secretaria conversando. E conversava. E eles rezavam o terço. Eu não sei bem como surgiu essa coisa do ministério. A minha caminhada ali na paróquia, ela também embala com algumas coisas que hoje para a gente é comum, como o grupo de oração. Uhum. E o grupo de oração acho que estava começando nessa época também. Então, essas pessoas, ela e eu acho que a irmã, tinham um link, participavam com o grupo de oração, acabaram me puxando para lá também. Viu um potencial, né? E esse terço à tarde, não viu mas potencial. Aí você foi mas aí você foi para quê? O quê? Para quê? Não, pro Estrela? Pro Estrela. Você tá falando do perguntando terço? Você foi pro terço? Eu fui pro terço. Ah, eu tô tá. te contando. Eu achei que você já tava indo pro Estrela, assim, lá do tempo, antes que ele fosse semeado pra gente. Em Deus ele já tava. Então essas pessoas se reuniram. Eu tô te falando porque o Estrela, ele surgiu... O Estrela surgiu de um terço. De um terço que eles rezavam todo sábado à tarde. E aí o Frei, na época, acho que foi para um congresso em Aparecida e voltou com os instrumentos. O grupo de oração estava começando, ele comprou esses instrumentos para que as pessoas que conduziam o grupo de oração na época tocassem, para que aprendessem a tocar, não tinha que tocasse. Eu acho que na época, durante um tempo, até o Paulinho, que agora é do Coral Santa Luzia, tocou conosco. E aí, acho que ele tocava também nessa época lá, mas era para formar. Então, essas pessoas foram se agregando. Como eu ia no terço e essas pessoas eram minhas amigas, eu estava ali e fui caminhando junto. Então você fundou o Estrela da Manhã também, né? Não fundei nada, que não. Era um terço. Fui convidada. Aí a gente estava lá, ia, tocava, e começaram a tocar no grupo de oração. A gente estava ali, uma pessoa cantava e a gente ficava ali cantando junto, sem microfone. Aí depois ela começou a delegar e passava o microfone para um, passava para outro. Aconteceu um encontro e aí a gente foi convidado para levar esse encontro. Aí desse mesmo jeito, uma cantava e outra lá atrás. A gente fez uma camisa muito legal. Você já não estava tão mais tímida assim, né? Que você já estava cantando, atrás, né? Muito legal. E isso em 91. Quando a gente começou. Aí houve alguma coisa, parou. Nessa época a gente era muito novo, não se liga em muitas coisas. Deu-se um tempo, em 92, o Frei promoveu um encontro de formação para ministérios de música. Aí foi todo mundo. Todo mundo, eu falo da paróquia. Sim. Quem lembra? Veio um grupo do Rio de Janeiro chamado Ayalon para Jesus. Tinha uma fita cassete com umas músicas, nós aprendemos todas as músicas e a gente imitava a postura deles. Depois disso, a gente embalou. E eles deram uma formação mesmo. Muitas das coisas que nós vivemos no ministério foram ensinadas ali. Então, depois de um tempo, algumas pessoas foram se afastando e eu, que não tinha comprometimento, pelo menos não no meu coração, eu achava que não, de viver essa vida que eu levo hoje. Eu gostava de estar ali, sempre gostei de música. Aprendi a tocar violão para o ministério não tinha
né? E aí eu fui aprender a tocar para tocar Pro pro ministério. ministério. Para servir ali na missa. Foi para servir no ministério. Eu aprendi violão para isso. Por exemplo, eu trabalho em escola. Escola tem a ver com música, tem a ver com tocar. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião de apresentação, né, para voltar aos trabalhos, e o pessoal estava falando dos professores que tocam tocar. Só que na minha cabeça, eu dificilmente eu toco em escola. Dificilmente, nada contra tocar em escola. Mas eu acho que o que eu toco é para ali. Você entende? Sim. Não estou desfazendo. Se precisar, eu vou. Mas você está falando de timidez. Eu ainda falei com a minha diretora hoje. Falei, não, eu fico com vergonha. Não me chama, não. Uma música a gente até vai, mas eu não me sinto à vontade. Agora, me põe ali na paróquia para tocar numa missa, aí eu vou. Me põe para tocar no encontro, aí eu vou. Mas agora eu falo para você, aí eu vou. E eu sempre disse sim para ir. Desde a primeira vez que eu fui chamada. Mas a gente aprendeu no passo caminho. Os primeiros encontros não fui eu que conduzi. Entendeu? Mas você estava me perguntando do grupo, que a gente vai falando e vai embora. Então, assim, aprendi a tocar violão, aprendi a tocar violão para tocar no ministério. Aprender a cantar, eu só fui cantar no ministério mesmo mais de 5 anos depois que o grupo já estava embalado. Cantar sem você ser... Outros eram vocalistas. Primeiro vocal, vamos dizer assim. A gente conversando aqui em off, você citou o Fabinho, que vale dizer, né? O Fabinho foi o vocalista principal do grupo durante muito tempo, conduziu, eu sempre estava tocando ali. Mas ele puxava, o próprio Felipe, que eu creio que eu possa citar, que fez parte da vida da gente também, conduziu durante muito tempo. O Marquinho, que agora a gente vê lá todo bobo, né? A gente fica bobo com ele lá na Canção Nova. Conduziu o grupo durante muito tempo também. Eu sempre estive ali. Mas eu puxar para conduzir, depois que todos eles foram seguindo outras missões, houve um período que a gente não tinha. E Deus chama a gente para fazer. Então, a obra, o grupo, eu fui convidada a participar desse grupo, mas ele é uma obra de Deus que foi confiada a mim. Então, se não tem quem faça, a gente vai fazer. Qual foi a primeira música que te marcou ali? Que você lembra, você fala, pô, essa. Ou que seja do EAC. Nossa, essa me tocou muito. Aí tem música não sei. Caramba, mas no grupo, eu teve uma música... Ou que é a música da sua vida na igreja. Você me fez voltar lá atrás de novo, Paulinho. Fiz, isso vai vamos demorar, lá, olha isso só. tá bacana. Não, a música... Eu cantei uma música, eu lembro que no princípio do grupo, a gente cantou numa primeira comunhão. Primeira comunhão. A gente toda empolgada. Todo mundo de camisa. Muito legal. E aí, eu cantei uma música, foi Me Chamaste. Foi a primeira música que eu cantei. Depois disso, eu só fui cantar no grupo mesmo depois de quase 5 anos. Cantei Será essa que música. Você sabe que música é essa? Claro que eu vou pedir ela para. Pelo menos o refrãozinho, né? Com essa voz que eu sei que tá perfeita dela, não, né? Perfeita não gastou. A história da voz é outra. Você pode abrir o link só para a história da voz. Não, posso cantar um pedacinho? Não sei se eu nem alcanço. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Essa música é linda demais. Não é? Demais. Se a gente canta ela com sentimento... É O Chamado, essa? Não, essa Me Chamaste. Tá próximo, tem a ver. Me Chamaste. Me Chamaste, ela essa música é linda demais. Ela é linda, sim. Foi a primeira música que eu cantei no grupo, isso mesmo. Tinha esquecido disso aí. E aí você... Eu sei que você gosta um pouquinho de violão, né? Sim. Que você até aprendeu, mas mesmo assim você gosta. Hoje, você gosta de tocar violão, né? Você gosta. Porque hoje, talvez, até hoje, na realidade de hoje, você às vezes nem precisava estar tocando violão. Vamos dizer assim, né? De repente, alguns encontros, porque hoje tem mais pessoas que toquem. Mas você gosta, é algo que te dá prazer. Gosto. Porque antes você começou por necessidade. Mas hoje o violão é por prazer. Eu acho que eu sempre gostei. Você sabe quantos violões você já teve? Eu não dei nenhum, não. Estão todos lá em casa. Tá todos lá? Estão todos lá em casa. Só que eu fiquei sabendo que os seus violões, cada um tem nome. Tem Qual que é o nome do primeiro? O primeiro é o que não tem nome. Cada louco com a sua loucura, tá acabado, né, gente? Tá arrebentado. Né? Eu dei nome pro violão. Eu dei para as crianças brincarem. Esse não tem nome, tadinho. Ele tem uma marca que é Del Vecchio. Acho que nem existe mais. Só tínhamos eu e o seu Guilherme, que eu me lembro, esse violão. O primeiro que eu comprei, que foi mais legal, que foi o elétrico, bonitinho, bonitão, foi o Samuel. Tá lá em casa, é um preto. Esse Samuel, ele teve uma dupla, não teve? Acho que Samuel e Daniel, não teve um negócio assim? Sim, o Eustáquio teve um violão que era igual ao meu, que agora acho que tá com o Marcelinho,
porque passa de irmão para irmão. E ele chamava o Daniel. Aí o Eustáquio, porque eu colocava o nome nas coisas, que ele invejoso, que inveja não é de Deus não, Eustáquio, cadê a câmera? Aqui, ó, não é de Deus não. Botou o nome de Daniel. Aí ficou o Samuel e o Daniel. Aí depois, anos depois, trabalhando muito como professora, juntando dinheirinho, eu comprei o Sansão, que agora ganhou outro nome, porque eu tenho um filho emprestado que nominou de Maneiro. Que carrega comigo, que o Lucas toca. O violão maneiro, que ficou maneiro. E comprei um violão para estudo, de nylon. Esse aí é o Padre Marcelo. O Padre Marcelo me perdoa aí. Foi a criança que deu o nome para ele. Porque eu dei o nome para todos, ele deu. E o último que eu comprei, que é ele tem um toque muito suave, muito bom. Esse é o Mizak, é um dos 3 jovens da Fornalha. Da Fornalha. É o Mizak. E você escolhe assim como? Teve um... Mizak falou o quê? Mizak, veio. Então tá bom, inspiração. Inspiração divina. Beleza. Então, é o seguinte. Vânia Paula Ferreira? Sim. Vânia, teve um tempo também que você ficou um pouco impossibilitada de estar cantando, não foi isso? Foi. Foi o que você... Eu não que sei, eu ouvi falar calos nas cordas vocais, como é que é isso? Nesse tempo aí, porque a gente lembra que a gente é professora, então a gente usa a voz, né? Numa sala com 30 alunos... Você é professora de artes? Ou do início você falou que era português, matemática, não sei o quê? Tinha que aprender. Eu dei aula para o fundamental. Fundamental hoje são aqueles, né, acho que pega segundo ao quarto, já, a nominação... Mas eram essas matérias. Na minha época era primeira a quarta série, então você dá aula de tudo. Sim. Né? Matemática, português... ciências e por aí vai. Então, eu trabalhei 17 anos da minha vida com uma única turma. Então, era a segunda série, primeira série, já alfabetizei. Em 98, eu me lembro porque foi a primeira vez, se eu não me engano, eu tive o primeiro nódulo. O calo precisa de cirurgia. Eu tive nódulo. Então, eu tive que fazer silêncio. Foram 3 meses, mais ou menos, que eu fiquei sem cantar. Como que você ficou? Você ficou preocupada? Tipo assim, meu Deus, será que eu vou cantar? Nunca mais eu vou cantar na minha vida? Apavorada. Com medo de não poder exercer, com medo de perder a voz. Porque não era só cantar, era algo que poderia afetar você também na comunicação dentro de sala de aula? A minha profissão. Eu tive que me afastar do trabalho. Aí eu fiquei 3 meses fora da sala e só tocando sem cantar. Nessa época eu já participava mais do ministério cantando também. Fazendo coro, essas coisas e tal. Mas eu não tive só essa vez. Desse tempo, veio em 98, já faz mais de 10 anos. Sim. Eu já tive nódulo umas 2 ou 3 vezes, outra vez. Né? Então, na verdade, eu vou dizer que é muito difícil a gente não ter, porque no curso que a gente faz para a minha profissão, a gente não tem um ensino de como você cuidar da sua voz. Toma-se por princípio que todos vão ficar quietos enquanto você fala, o que não é realidade. Não é a realidade. Expectativa é realidade. Então, a gente tem que saber usar. Então, acontece o trato vocal. E a gente faz esforços desnecessários. E aí eu tive outras situações, me cuidei. Hoje eu sou ainda mais atenta, porque é muito tempo. Porque você se aprofundou também, né? Então, de repente, os outros que vieram, você não se assustou tanto, porque você na verdade, tinha noção, não era nem para ter tido, né? Mas a gente acaba... dando alguma coisa, mas assim, eu tenho mais cuidado e fui influenciando em quem está à minha volta. Bebe água, respira para falar e essas coisas todas. Mas assim, eu acho que também não é só a questão da gente, leva a gente a pensar, né? Quando você adoece de alguma forma, seja menor ou maior, né, algo grave, algo pequeno, a doença sempre apavora a gente. Mas também te leva a repensar algumas coisas na sua vida, no seu tempo, né, no que você está vivendo. Porque, por exemplo, você está falando da minha voz, que é algo da minha profissão e é o que eu gosto de fazer. E aí, quando eu sou privada daquilo, ou tenho que me resguardar daquilo, que eu não fui privada da minha voz, eu tive que segurar. Deu para pensar no descanso, pensar em cuidar melhor, pensar em me cuidar melhor, né, no valor que eu tenho para aquilo. Você tem e não dá valor. É verdade. Não é verdade? Então, aí você passa a valorizar mais aquilo, porque você tem que tomar um cuidado maior. Passar a olhar para aquilo que você já tem. A gente, às vezes, tem muita coisa e não valoriza. Olha o que o outro tem e não vê o que nós temos. A gente passa a prestar mais atenção. Né? Por que G100?
É a sigla. É Grupo Católico Estrela da Manhã. Eu achava isso chique quando eu vi isso na camisa de Nós vocês. também. Aquilo assim, G100, aquilo aqui atrás. O que é isso, gente? O que é G100? O G100, Né? o G100. O G100.